Me chamo Márcio Davi Bernardes, entrei no Corpo de Bombeiros em 1993. História curta, né, de uma ocorrência que assisti quando criança e os carros caíam. Todo final de semana a gente via carro caindo. E um episódio que eu tive lá de assistir foi um veículo que pegou uma quantidade de pessoas num ponto de ônibus. Aquilo marcou muito porque tinha uma moça muito jovem e a moça ficou prensada. E quando a chegada do Corpo de Bombeiros foi uma coisa muito rápida, o socorro daquela pessoa, e aquilo marcou. E eu comentei, quando eu crescer eu quero ser bombeiro. E passou-se o tempo, né? A gente vai vivendo a vida e vai chegando em alguns pontos da vida que acabam distanciando, mas um certo dia, minha mãe chegou em casa e falou assim: filho, parece que está aberto a inscrição no Corpo de Bombeiros, você não quer ir fazer? E eu dei risada e falei: poxa, mas é verdade isso? Você está brincando comigo? Ela: não, é verdade. Aí eu fui até a Praça da Sé fazer a minha inscrição. Foi o início de tudo, até a chegada no panelão, né? Todos os testes. Todos os testes nós passamos, uma turma passou de primeira. E aquela turma se conheceu no primeiro dia e foi até o último dia de curso. Eu cheguei no Corpo de Bombeiros, trabalhei no serviço de dia. Aquele serviço, eu achava que para mim eu era muito novo, era muito pouco, eu precisava mais. E quis conhecer o serviço administrativo, fui trabalhar no DRH com pessoas que me ensinaram muito. De lá fui para o DFP, trabalhei com pessoas excelentes também, profissionais assim fora do comum, fora de série, pessoas muito boas e com muito interesse em ensinar. Saindo do DFP eu vim para o 3º GB, minha casa, né? Trabalhei em 1º SGB, a metade da minha carreira, até que um dia decidi alcançar outros ares, né? Fazer outros voos, né? E fui trabalhar no Centro de Comunicações. Chegando no Centro de Comunicações, já fui colocado para trabalhar numa cabine, né? Do 1º GB. E eu tinha bastante conhecimento do 4º GB, porque fiz escola no 4º GB. E eu dava muito pitaco na cabine do vizinho, né? E o vizinho comentou com o sargento: sargento, coloca ele aqui na cabine do 4º GB. E aí eu fiquei um tempo na cabine do 4º GB. Conheci pessoas que eu ainda não havia tido contato. Foi muito legal. E um dia fui premiado com a cabine do 3º GB. Tomei um susto de primeiro, porque a quantidade de ocorrências, a diversidade de ocorrências e o tempo que você tinha para respirar era muito pouco naquela cabine. E eu via os famosos dinossauros na nossa época, eles trabalhando ali. Eu falava: meu Deus, será que um dia eu vou conseguir trabalhar igual eles? E foi uma satisfação muito grande quando eu vi que eu também conseguiria, e foi muito bom. E um relato de uma ocorrência que eu guardei porque também era envolvendo crianças. Eu estava com um supervisor de serviço, nós estávamos em Osasco e o telefone tocou, né? Estava eu e o Capitão Saltorato. E nós saímos de Osasco, que ele tinha ido rondar, até o local. Por um acaso eu conhecia o local e nós fomos a 2ª viatura a chegar. Quando chegamos, a viatura que chegou junto com a gente, ela não tinha estrutura e nem equipamento suficiente para o serviço. E nós tínhamos 2 pás de escota. Nós descemos o morro com muita dificuldade e antes de descer nós perguntamos mais ou menos a direção da casa. A casa estava coberta de lama, né, de galhos, e uma grande satisfação quando o capitão gritou: a primeira criança, tá na mão, tá na mão. Aí eu peguei essa criança e subi com ela.
A segunda criança, a mesma coisa, subi com ela aquele morro. A terceira criança já estava quase desfalecendo. As 3 crianças, satisfação maior naquela ocorrência, as 3 crianças com vida. Soube depois de algum tempo que a terceira criança não resistiu, ela faleceu. Mas foi um orgulho muito grande saber que a gente conseguiu chegar num tempo hábil de ainda encontrar as crianças com vida. Uma ocorrência que eu fiquei muito frustrado de não ter comparecido foi no Datan, né? Um acidente, eu não estava de serviço, mas eu fiquei frustrado de não comparecer. Uma perda bem significativa também que eu tive como um amigo que eu tinha, Capitão Bentes, né? E o Sargento Neves, no acidente que eles tiveram no incêndio da Antártica. Até brincando, era meu dia de serviço e eu tinha trocado o serviço. E o Capitão Bentes também não era o dia de serviço dele, ele trocou, ele até tinha falado pra mim, pô, troquei serviço pra gente tirar o serviço junto. Aquele dia foi um dia muito triste, porque eu tava vendo 2 pessoas que eu considerava demais e a gente tinha uma afinidade muito grande. Eram 2 pessoas que estavam ali que a gente não ia se ver mais, né? Uma situação inusitada. Acho que poucos dos nossos colegas aí conseguiram ter uma situação parecida. Nós atendemos a mesma vítima, o mesmo paciente 5 vezes num dia durante 24 horas, né? O primeiro era uma situação de caso clínico, nós levamos para o hospital, ele ficou tomando soro, saindo do hospital ele se envolveu em outra ocorrência, nós novamente fomos atender aquele paciente como vítima de queda. Levamos novamente para o hospital e novamente quando saiu do hospital ele se envolveu numa outra ocorrência. E a última ocorrência como se fosse, eu lembro como se fosse hoje. Nós chegamos de uma outra ocorrência que estávamos atendendo, de acidente de trânsito. Foi o tempo de tomar um banho, preparar para tomar o café. Quando a gente ia chegando no momento do café, tocou o alarme e nós saímos novamente, entre 6h30 e 7 horas da manhã. Atendimento de um atropelamento na Marginal Tietê, sentido interior. Chegando no local, o rapaz tinha saído do Vermelhinho, atravessou a pontezinha da Sabesp do Rio Tietê e foi atropelado no lado posterior, né? Aquilo foi inusitado pra gente, porque a mesma pessoa nós atendemos ela 5 vezes durante as 24 horas, porém, na última vez nós não tivemos o êxito de levar ao hospital, né? A USA também foi para o local, lá a USA constatou óbito no atropelamento que aquela vítima tinha sofrido. Eu fui reintegrado como militar da reserva no serviço administrativo. Então hoje eu trabalho sem farda, podendo auxiliar somente na parte administrativa, mas é algo que para mim está sendo gratificante também, porque eu vejo, além de aprender, né, com os colegas que ali estão, eu vejo que eu tenho ainda bastante utilidade, né, no serviço que eu estou exercendo hoje. Eu sei que vai ser pouco tempo, eu tenho me preparado já bastante tempo psicologicamente, que um dia eu vou ser somente veterano, né? E é isso. A minha carreira foi cercada de pessoas que eu podia aprender com cada uma delas, né? Desde da minha chegada, né, na escola até o término.